Podcast Ambiente chegando para sua 4ª edição, comigo aqui Rubens Salomão, com Laila Mello e também com Thaís Dutra. E seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, né, ao nosso podcast, que nessa edição fala sobre fake news, sobre pós-verdade. Daqui a pouco eu detalho um pouco mais, apresento a todos, mas oi, Laila Mello, tudo bem? Oi, Rubens, tudo bem, você? Vamos lá para mais uma, né? Vamos. Oi, Thaís Dutra. Oi, tudo bem? Tudo bem. Que bom. Vamos lá, eu já vou apresentar os convidados e a convidada, né? O professor Luiz Signates, da Universidade Federal de Goiás, também da PUC. Professor, obrigado pelo contato aqui, pela presença. Eu estou acostumado a falar contato por conta da pandemia. Agora não é mais contato, o senhor está aqui. Isso. O contato é com a outra convidada. Obrigado. Prazer enorme estar presente com vocês. E também com a Natália Leal, que é CEO da agência Lupa. Oi, Natália, obrigado pelo contato. Oi, gente, tudo bem? Bom dia, obrigada pelo convite. Recados aqui para a gente começar o nosso podcast, né, o nosso ambiente, apresentações feitas. Você pode nos acompanhar no YouTube da Sagres, youtube.com/SagresTV, em vídeo. Também nos seus tocadores de podcast preferidos. Aí você pode nos acompanhar no Spotify, no Deezer, estamos aí em todos para nos ouvir e também nas retransmissões no Sistema Sagres, no rádio e também na TV. A gente aqui na Sagres é signatário, né, membro do Pacto Global de Mídia desde 2020, Pacto da ONU, e a gente busca atingir lá as metas e objetivos da Agenda 2030, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, chamados ODS. E 2 deles, são 17, nos interessam bastante para essa conversa, para essa edição aqui do podcast. O ODS número 4, que trata sobre educação de qualidade, e aqui a gente vai tratar, né, pensar em educação política, leitura crítica de mídia. Também vamos tratar sobre o ODS 16, que fala sobre paz, justiça e instituições fortes. Estamos aqui, portanto, né, com o professor Luiz Signates, professor da Universidade Federal de Goiás, da PUC Goiás, é pós-doutor em comunicação, fundador e membro das Academias de Letras de Goiânia e de Aparecida de Goiânia, atua em temáticas de ecologia da comunicação, epistemologia e metodologia da pesquisa em comunicação e política, comunicação e religiosidade, comunicação e cidadania e comunicação e teoria social crítica. E pesquisa também o nosso tema de observação hoje nessa questão da pós-verdade e das fake news. E também a Natália Leal, que é CEO da agência Lupa, tem mais de 12 anos de experiência em gestão de conteúdo e de pessoas em redações no Brasil. Em maio desse ano, ela foi escolhida pelo Centro Internacional para Jornalistas para receber o prêmio Knight International de Jornalismo de 2021. Ela foi reconhecida pelo trabalho à frente da equipe de jornalismo da Lupa no combate à desinformação a partir do fact-checking e da educação midiática. Então, apresentações feitas, esse é o nosso assunto que tem pautado bastante esse processo em que nós estamos inseridos aqui nessa edição das eleições desse ano, de 2022, e também em eleições passadas. Eu queria começar com os dois, professor Luiz Signates, com a Natália também, ouvindo vocês, além dos aspectos de comunicação, de como que a produção de fake news acontece, mas sobre a nossa sociedade, professor. Como é que o senhor enxerga o fato de tantas e tantas pessoas preferirem acreditar em algo do que entender realmente o que é fato? E aí a gente vai no que é fato ou boato, no fact-checking, no trabalho, por exemplo, brilhante que a agência Lupa faz. Por que a gente vive esse momento, digamos, de psicologia social em que as pessoas estão escolhendo no que acreditam ao invés de respeitar os fatos? Olha, Rubens, eu diria para você que isso não é novidade. Parece novidade porque nós temos um sistema, hoje em dia, de comunicações mediado por computadores e estabelecido pela internet, que é uma rede mundial, que torna isso muito mais impactante, muito mais abrangente, e a informação, seja ela verdadeira, seja ela falsa, circula muito mais. No entanto, se você for percorrer a história da humanidade, a humanidade sempre foi assim. Ela sempre foi assim. A ideia de fato é uma ideia que passa pelo emocional, que passa por uma produção de sentidos, não somente daquilo que de fato acontece, mas daquilo que a gente deseja que fosse. Então, os nossos desejos, os nossos sentimentos, as nossas emoções são mediadoras de quase tudo que a gente faz. A racionalidade é uma possibilidade humana. O Aristóteles, uma das definições que o Aristóteles dá para o ser humano é que o ser humano é um animal racional. Eu diria hoje, com toda tranquilidade, observando a realidade da humanidade e a própria história, de que o Aristóteles estava só parcialmente certo. Na verdade, estava errado. O homem não é um animal racional. O homem é um animal que tem a possibilidade da razão e que usa muito pouco. É uma escolha racional
a racionalidade. Grande parte, para não dizer todas não, mas a maioria absoluta das decisões que eu e você, todos nós, tomamos na vida, são tomadas por emocionalidade, porque a racionalidade não traz para a gente as informações necessárias. Com quem que eu vou me casar, se eu vou ter filho, se não vou, qual esporte que eu vou ter, qual a comida que eu vou comer quando eu entro no restaurante. Isso passa muito pouco pelo racional, passa pelos nossos desejos, pela vontade da gente de se estar bem, de se sentir feliz. As relações sociais são muito mediadas pelas emoções. E a ideia da mentira, hoje a gente fala fake news, né? A gente tem essa coisa meio colonialista de usar termos ingleses, parecendo que isso traz um conhecimento melhor, mas, na verdade, o fake news é a velha e boa mentira. A mentira sempre fez parte da produção de sentidos da humanidade. Desde que se inventou a política e a democracia nas sociedades liberais modernas e contemporâneas, se mente nas eleições. Mente-se muito nas eleições, se mente para destruir adversários, se mente para convencer as pessoas do voto. Isso é a história da humanidade. E, desde sempre também, sempre foi uma preocupação, especialmente no mundo civilizado, né, a partir dos movimentos iluministas, sempre foi uma preocupação de uma parte considerável das pessoas, especialmente dos intelectuais na sociedade, que são os professores como nós, ou os jornalistas como vocês, proteger a sociedade, fazer o possível para proteger a sociedade daquilo que é mentira, buscar a verdade, buscar aquilo que é correto, buscar aquilo que é ético. E essa é uma luta constante. E que em cada modalidade de comunicação que ao longo da história a sociedade utilizou, ela é feita de um determinado modo. Uhum. A gente fazia de uma maneira muito mais intelectual, mais científica antes. Hoje em dia, as possibilidades comunicacionais são muito grandes, então a gente faz hoje, sobretudo, confiando no jornalismo. E é muito importante isso. Antes da pandemia, uma das discussões que havia, que era muito séria no campo da comunicação, dentro das faculdades, e vocês passaram pela Escola de Comunicação, vocês devem estar lembrados disso, é se, com o desenvolvimento das tecnologias de comunicação, isto é, com cada cidadão tendo a possibilidade de produzir seus próprios conteúdos, a gente deixa de depender das grandes mídias, deixa de depender dos próprios jornalistas para ter notícia, as fontes passam a assumir a notícia. Uhum. Eu me lembro, por exemplo, que o Barack Obama, quando se candidatou à reeleição, e depois dele, o Marconi Perillo aqui, quando se candidatou à reeleição para governador, não chamou a imprensa para declarar a candidatura. Anunciou no Twitter, tanto aqui quanto nos Estados Unidos. O político anunciou no Twitter e depois que ele anunciou, a imprensa correu para repercutir o que ele tinha dado no Twitter. Então, quem dá a notícia é a própria fonte. A própria fonte dá a notícia. O privilégio do furo já não é mais jornalístico, já é da própria fonte. Ela é que revela na internet porque ela tem capacidade de produção e ela concorre com os sistemas profissionais de comunicação. Então, nessa época, se perguntava, será que o jornalismo vai continuar? Será que o jornalismo vai sobreexistir como profissão quando todo mundo dá notícia, quando todo mundo debate? Depois da pandemia, a gente ficou sabendo que o jornalismo é imprescindível. Versões, né? Por quê? Por que o jornalismo é imprescindível? Porque qualquer pessoa comum, um internauta comum como eu, quando se vê diante de uma notícia qualquer e que, por alguma razão, eu duvido da veracidade dessa notícia, eu procuro aonde a constatação para ver se ela é verdadeira. Eu procuro no site de notícia, eu procuro no jornalismo, eu procuro nas agências de fact-checking. Então, se existe alguma manifestação de que aquilo não é verdadeiro, ou se eu não encontro a notícia nos grandes jornais, eu começo a desconfiar que ela não é verdadeira. E isso é o processo de educação comunicacional que a própria sociedade está fazendo e dentro do qual o jornalismo cumpre uma função importante. Deixa eu só jogar a bola para a Natália. E aí, Natália, só alerto que é realmente um podcast apesar da distância, né? Você acha que está no Rio de Janeiro. Mas fale aí, pode interferir, pode chamar a gente que nós estamos te ouvindo. É como se você estivesse aqui na mesa com o microfone à sua frente, tá? E eu queria entregar para você, mas só citar aqui. Eu fui professor. Nunca fui professor. Eu fui aluno mas tem veia. Não tenho veia, não. Nem quero, não estou querendo. Fui aluno do professor Luiz Ignatz e aí tem essa questão do que ele, né, explanou de
a checagem era quando eu aprendi jornalismo com o senhor e com outros professores, a checagem era uma parte do nosso trabalho interna, né? Em grande parte interna, mas era fundamental a gente checar as coisas. Hoje a checagem já é o que a gente virou apresenta, uma atividade, né? Especializada. A checagem, de fato, ela é... eu costumo dizer assim, as agências de checagem, elas têm uma dupla... A gente enxerga ela, de um ponto de vista acadêmico, por um duplo olhar. De um lado, a gente vê que se trata de uma especialidade do jornalismo extremamente importante e um fenômeno que a gente diria um fenômeno quase que natural dentro da perspectiva de uma comunicação generalizada como a que nós temos hoje. Mas a checagem também é um alerta para o próprio jornalismo, porque o que as agências de checagem fazem é aquilo que o jornalismo deveria fazer. Então, é também um sintoma de uma certa fragilidade do jornalismo tradicional. Mas eu diria que essas coisas reunidas no atual momento histórico reforçam aquilo que é o jornalismo. Até porque as agências de checagem são, se não todas, a maioria delas, compostas por jornalistas. E a Lupa é uma referência nisso, né? A Natália é a CEO da Lupa, e aí, a partir da fala aqui do professor, Natália, vocês aí, nós aqui no jornalismo, mas vocês aí na Lupa, né? Lidando ou trabalhando contra as emoções, né? Contra as fake news, que são a partir disso que o professor disse aqui. As pessoas estão emocionadas, querendo que aquilo seja verdade, vocês têm que trazer os fatos, Natália. Com certeza, Rubens. Acho que, como é bom ouvir o professor Luiz falar, né, de uma propriedade, assim, já ouvi algumas vezes e é muito bom estar aqui e poder ouvi-lo mais uma vez. Sim, é quase difícil complementar com alguma coisa nova, né, mas eu acho que a gente tem ainda um caráter adicional que a gente pode trazer, que é o fato de que a comunicação via redes sociais, ela é muito baseada nas emoções, né, ela traz esse caráter de novo da intensidade da emoção. Todas as reações de redes sociais, elas estão relacionadas a emoções. A gente curte uma coisa, a gente tem raiva de alguma coisa, a gente ama alguma coisa, né? E isso está muito presente nessa comunicação via redes sociais, que não é mais uma comunicação passiva, né? Ela traz também uma produção de conteúdo muito ativa. A gente curtir alguma coisa é produzir um conteúdo. Então, essa é, para mim, a grande diferença que a gente tem hoje no fenômeno comunicacional aí de informação, e que é uma característica muito importante quando a gente está tratando de desinformação, porque a desinformação, de fato, não é racional, né? Ela é uma coisa muito relacionada a desejos, a intenção, a sentimentos muito fortes, e ela também não é um problema do jornalismo, ela é um problema da sociedade, né? Se a gente fizer um jornalismo melhor, é óbvio que a gente vai ter ganhos e vai poder chegar a algum lugar melhor como democracia e como sociedade, mas eu acho que a gente só vai conseguir compreender esse fenômeno lá na frente, daqui a um tempo talvez a nossa geração não consiga compreender estando aí no olho do furacão, né? Então, acho que é importante a gente sempre trazer essa questão da emoção, porque me parece que ao longo dos anos a gente tirou um pouco esse fator da equação. E aí agora a gente fica meio se perguntando assim, mas por que as pessoas acreditam nessas coisas? Porque as pessoas mediam as suas relações pelas emoções que elas sentem, né? É bem como o professor falou. Então, sim, a gente lida o dia inteiro com gente que não importa quantas vezes a gente explique, quantas informações verificadas a gente traga, quantas vezes a gente prove por A mais B que 2 mais 2 é igual a 4, a pessoa vai continuar dizendo que 2 mais 2 é igual a 5. E o jornalismo tem um papel muito forte, mas também não vai resolver o problema sozinho, assim, né? A gente precisa também baixar um pouco a poeira e dizer assim, bom, a gente vai contribuir, mas tem muito mais coisa que precisa ser feita. E é por isso que a Lupa se dedica tanto ao jornalismo quanto à educação midiática, para que a gente possa formar gerações melhor preparadas para lidar com esse ambiente desinformacional que a gente está vivendo hoje, né? Principalmente no ambiente digital. Então, o nosso trabalho é muito baseado nesses dois pilares e a gente sempre tenta trazer para a discussão essa questão do emocional. Porque quando quando estava na faculdade, discutia muito pouco isso, né? O quanto o consumo de informação era mediado por emoção. E hoje é muito presente no meu dia a dia, é impossível desconectar uma coisa da outra, né? Trabalhando com desinformação no nível que a gente trabalha. Voltando para a ideia de educação midiática, nosso tema, né? Continuando, né? Que ela está falando exatamente disso. Porque a gente trata disso, né? Os ODS falam disso, a gente sempre
retoma essa questão da educação de qualidade e a educação midiática enquanto leitura de mídia, as pessoas entenderem que aquilo ali pode ser falso, compreenderem, olha, uma visão mínima, crítica mesmo, de que uma informação que chega pelo WhatsApp, pelo vizinho, pelo sobrinho da vizinha, pode ser falsa, né? E aí eu acho que lida muito com essas questões que a Natália está falando sobre emoções. O que a gente, e aí eu digo nós, enquanto jornalistas, enquanto sociedade, pode fazer para que essa geração que está agora, crianças, entendam, façam essa leitura cada vez melhor de mídia, mas também as gerações anteriores, os avós, os pais, consigam entender que não relacionar as notícias às emoções, mas sim pensar mesmo, olha, será que isso aqui é verdade? Será que não tem por trás uma informação falsa, um interesse ali que não está bem evidente? O que a gente pode fazer? Deixa eu até dizer para vocês, esse é uma das pesquisas, a pesquisa que eu estou fazendo hoje, a partir da universidade, dessas 2 universidades nas quais eu trabalho, é exatamente sobre isso. Eu levei para um congresso, tive até um certo medo de levar isso para o congresso, mas levei e teve até uma boa acolhida, e hoje está publicada numa das principais revistas na área acadêmica da comunicação no Brasil, que é a revista Ecompós, que é uma revista de qualidade A2, que é uma revista de alto nível no Brasil, um texto meu chamado Comunicação como Ciência Básica Tardia. A análise que eu faço é a seguinte, olha, nós estamos vivendo na sociedade contemporânea uma coisa muito parecida do que os gregos da antiguidade, na época de Sócrates, Aristóteles, dos grandes filósofos, viviam. A sociedade de Atenas naquela época, aquela democracia ateniense, era uma sociedade o seguinte, não existia a figura do representante. Não existia advogado e não existia político profissional, não se elegia político. A política era uma atividade considerada nobre e era exercida pelo próprio cidadão. Era o próprio cidadão grego que ia à praça de Atenas e falava por si. E nos tribunais também, diante do conselho de Atenas, do conselho da cidade, era a própria pessoa que acusava e a própria pessoa que defendia. Você não contratava ninguém para te substituir, como se faz com a advocacia. Então, não existia a figura do representante. A pessoa tinha que convencer em público, pró ou contra a sua tese, para que ela pudesse ter sucesso. Numa sociedade assim, a capacidade de falar em público era considerada uma das artes fundamentais. Então, se você vai ver no que os pequenos gregos, os meninos gregos eram ensinados nas academias da Grécia Antiga, a retórica era considerada, junto com a matemática, por exemplo, com a aritmética, uma ciência fundamental. Neste texto, eu defendo que nós estamos revivendo uma sociedade dessa natureza por conta dessas tecnologias. Quando, numa sociedade em que todo mundo fala, que eu costumo dizer assim, a internet é a grande vuvuzela da nossa sociedade. Vocês se lembram da vuvuzela da Copa da África do Sul? Que era aquele barulho ensurdecedor 2010. Aquele barulho ensurdecedor dentro do estádio. A internet é uma espécie de vuvuzela. Todo mundo falando ao mesmo tempo e ninguém com razão. Aquilo que é a fala da vida privada, a fofoca do dia a dia, a conversa com o vizinho, virou uma coisa pública. E as pessoas nunca foram, na nossa sociedade, preparadas pelo sistema educacional para atuar em público, para falar em público. Eles não sabem as consequências que isso tem. Hoje em dia, por exemplo, nós temos a figura dos cancelamentos, as coisas que são da economia interna simbólica das redes virtuais, e isso demanda uma educação comunicacional que não é essa leitura crítica de mídia, é educação para o relacionamento, educação para a comunicação. E aí eu concebi essa loucura de falar, olha, a comunicação, ciência da comunicação, cada vez mais se torna uma coisa que tem que ser uma ciência básica. Lá na escola de primeiro grau, a gente ensina português, ensina história, ensina matemática, ensina a pessoa a ler e escrever, tem que ensinar a pessoa também a se comunicar. Porque ela está em contato com a comunicação o tempo inteiro. Isso. Né? Então, assim, eu venho começando a defender essa tese e estudar isso. A comunicação, ela diz respeito não somente às mídias. A comunicação não é só uma atividade profissional especializada. Ela é algo que faz parte do ser humano. E numa sociedade em que o público e o privado se misturam por conta dessas redes tecnológicas, de todas essas disponibilidades que se tornaram irrenunciáveis, que fazem circular não somente o que a gente fala, não somente o que é dito, mas faz circular o nosso dinheiro.
Vocês percebem isso? O dinheiro não é uma coisa material, o dinheiro é um sinal simbólico que percorre as mesmas redes da nossa fala. Então, a gente compra, a gente vende, a gente conversa, a gente dialoga, a gente briga, a gente faz propaganda, a gente faz política, tudo pela fala, pela internet. Então, o sistema comunicacional humano se tornou prioritário, central na nossa sociedade. Você não explica a sociedade humana hoje sem trabalhar com a noção de comunicação. Então, a comunicação se torna uma ciência básica. Educar para a comunicação se torna hoje, um dos grandes déficits educacionais da nossa sociedade. Então, só para reforçar que, quando vocês falam de educação para a comunicação, de educação midiática, vocês não estão falando somente de fake news. Vocês estão falando de uma necessidade social, histórica, humana, que nesse texto eu chamo de clamor de contexto. O contexto histórico que nós estamos vivendo hoje clama por uma educação das pessoas para a comunicação. Dentro Professor, disso... mas aí eu acredito que seja interessante a gente conceituar de forma mais informal, acessível, até essa questão de o que é educação midiática, como fazer essa educação de comunicação para as pessoas, e aí, na sequência, trazendo também a Natália, como é que a gente pode, como cidadão qualquer, não só jornalista, não cair em fake news e ajudar outras pessoas a não caírem em fake news também. Exato, e a não produzir fake news também. Isso. Quer dizer, é você ensinar a comunicação, na verdade, é ensinar uma ética de sociedade. É ensinar uma ética de relacionamento. Não diz respeito simplesmente aos conteúdos que são veiculados, diz respeito à postura da pessoa diante do outro, que é o grande déficit civilizacional da nossa sociedade. Queria só complementar que a gente vive muito numa sociedade que cultua o eu, né? O individualismo, assim. E acho que isso tem um impacto muito grande Sem dúvida. Na lógica de comunicação. Porque a gente quer muito ser ouvido, mas a gente não escuta. E isso é um processo muito frequente na comunicação mediada por redes sociais, na maneira como a gente se comunica por redes sociais. Então, acho que educar para a comunicação e os princípios de educação midiática, eles têm muito a ver com ouvir diferentes pontos de vista, com ouvir como um conceito prioritário, assim, né? Procurar outras fontes de informação e até questionar a si mesmo o tempo inteiro no processo de comunicação, né? A gente sair um pouquinho dessa coisa de subir no palanque e falar e esperar ser ouvido né, ter esse retorno muito imediato, mas também ouvir dos outros palanques, né? Ouvir o que as pessoas estão falando, porque esse é um processo que me parece que se perdeu muito ao longo do tempo e que precisa, dentro desse contexto que a gente vive hoje, ser renovado, ser trazido de volta, porque viver em sociedade é isso, né? A comunicação, ela também é uma mediação e ela depende do emissor e do receptor, então não é só falar, né? Ouvir também faz parte desse processo. Dentro disso tudo, a gente pode falar em persona? Ela tem toda a razão. Deixa eu só complementar o que ela falou, porque ela tem toda a razão. As pesquisas a respeito da dialogicidade na internet, algumas delas eu tenho feito, mas eu tenho lido muita coisa a respeito disso. As pesquisas a respeito das possibilidades e das capacidades de diálogo dentro das redes sociais da internet têm mostrado com muita clareza de que a gente tem muita interação, muita comunicação, muita produção e troca de conteúdos, pouco diálogo. A pessoa simplesmente fala. É interessantíssimo você ver isso. A maior parte das manifestações nas redes sociais são tomadas de posição. Elas são localizadas. São expositivas Isso. e impositivas. Elas querem impor. Né? As pessoas, a gente aprende pouco na relação estabelecida dentro das redes sociais da internet. Tem estudos do Facebook, tem estudos do Twitter, tem estudos do Instagram, existem estudos hoje do WhatsApp mostrando que fala-se muito e dialoga-se pouco. É uma coisa que a gente diria, citando lá os gregos, em que a retórica era muito importante, a gente diria que hoje, dando toda a razão à Natália, que hoje o que é mais importante é aquele que o Rubem Alves falava assim, sabe-se muito retórica, mas sabe-se muito pouco de escutatória. A gente é pouco capaz de escutar, a gente é pouco capaz de aprender. E olha que coisa interessante,
E é uma rede que possibilita, que dá todas as condições técnicas para que esse aprendizado se dê. Por que a gente aprende tão pouco? Porque, na verdade, a gente sabe pouco comunicação. A gente se relaciona muito e se comunica muito pouco. E faz parte, eu diria com toda certeza, que educação midiática não é simplesmente distinguir qual conteúdo é verdadeiro, qual é falso, até porque essa noção de verdadeiro e falso é uma noção muito complicada. Mas é, sobretudo, a gente estabelecer na relação com o outro, com a internet ou fora dela, até nessas relações pessoais que nós temos, a capacidade de ouvir, a capacidade de efetivamente se comunicar para aprender, certos de que o compartilhamento do conhecimento é que é a grande riqueza que o mundo da comunicação nos traz. E que a diferença é uma verdade absoluta, né? Você sempre vai encontrar algo diferente. Hoje a gente está nesse momento agressivo, né? De lidar com a diferença. Capacidade de duvidar de si mesmo, capacidade de duvidar da própria verdade, né? Capacidade de repensar as coisas, capacidade de enxergar no outro alguém que conhece alguma coisa que a gente não sabe, que de repente pode nos trazer de melhor. Essas coisas não são coisas técnicas, essas coisas elas nos distinguem como uma postura ética, é uma moralidade diante da vida, é a capacidade de relacionar o outro respeitando profundamente tudo aquilo que ele nos traz de diferente. Uhum. Dentro desse cenário, a gente pode falar em persona? De leitura de persona. O que é a persona? É uma imagem que criamos, né? E que os políticos criam também, né? Isso. Nessas redes, nas campanhas. É uma imagem que não é, de fato, real. Então, quando a gente fala que as pessoas pegam ali uma rede social virtual e compram uma ideia de que aquela influencer A ou B tem aquela vida maravilhosa e não vê o que está por trás, ela não enxerga que aquela ali é uma máscara, né? Que a pessoa está usando. Eu acho Isso que é elas problemático? enxergam. Não, eu acho que elas enxergam sim, mas não satisfaz o desejo. O desejo é outro, né? E a gente é mediado, como disse a Natália, a gente é mediado pelos desejos. A gente enxerga os outros. Na verdade, a ideia de persona, que na psicologia social eles chamam de self, que é a construção simbólica do si mesmo, ela é o mediador de tudo. Nós nunca nos relacionamos com a pessoa real. A gente sempre se relaciona com a imagem que a gente faz dela. E se o Freud estiver certo, nem conosco mesmo a gente se relaciona com a pessoa real. A gente se relaciona com a imagem que nós fazemos de nós mesmos. Então, a invenção da linguagem, que vem da comunicação também, a capacidade que o homem desenvolve de simbolizar o mundo, de simbolizar as coisas, faz com que ele só se relacione com o universo e com os outros através dessa simbolização. Então, essa é uma dinâmica dentro da qual todos nós vivemos. Eu, por exemplo, estou aqui conversando com você, eu estou conversando com a imagem que eu faço de você e você está conversando com a imagem que você faz de mim. Não tem jeito da gente fugir disso. O que você é de fato? Eu não sei. O que eu sou de fato? Você também não sabe, talvez nem eu mesmo saiba também. Então, a gente se relaciona no mundo da linguagem o tempo inteiro e simbolizando o tempo inteiro. Ou seja, a noção de verdade é uma noção que a gente tem que checar o tempo inteiro. E aí a gente pode falar de um conceito que permeia toda essa discussão, que é de pós-verdade, professor? O que seria a pós-verdade que tanto está em voga dentro da academia? A pós-verdade é um conceito específico desenvolvido na Inglaterra na primeira década do século XX, que diz respeito especificamente a essa apreensão emocional da verdade e, sobretudo, a uma coisa que é um fenômeno especificamente comunicacional do mundo contemporâneo, que é a ideia de que a verdade não é algo que deriva da lógica, mas sim que deriva da multiplicidade de vezes que ela é falada. A gente chama isso, algumas pessoas chamam isso de efeito Goebbels. O Goebbels, que foi o ministro da informação do Hitler no nazismo, ele dizia assim, ele chega a dizer assim, uma determinada mentira, se dita 1000 vezes, ela se torna uma verdade. O sentido da pós-verdade é exatamente esse. Uma determinada inverdade, se ela é propagada muito, se ela é muito compartilhada, ela se torna verdadeira para as pessoas, não porque ela tenha lógica, mas porque muita gente aceita. Certo? Então, é uma espécie de convencimento por um efeito de massa, por um efeito de multiplicação. E aí, e por que isso acontece? Por causa que isso coincide com os desejos, às vezes, inconscientes das pessoas. O que acontece hoje
com essas empresas. Existem empresas hoje que trabalham em cima disso. Elas pegam os nossos perfis nas redes sociais, analisam esses perfis, existe inteligência artificial para fazer isso, analisa os nossos perfis e identifica as nossas preferências de conteúdo, as nossas preferências de consumo, e passam a lançar sobre nós determinadas informações ou propagandas que coincidam com esses desejos que elas identificam a partir das nossas próprias autodescrições dentro das redes sociais. É muito por essa razão, por exemplo, e qualquer um que estiver escutando esse podcast, por exemplo, pode fazer essa experiência. Entra na internet e digiga no Google, por exemplo, fogão a gás. Procura lá, faz uma busca por fogão a gás ou por qualquer tipo de produto dentro do Google. Aí depois sai do Google e entra no Facebook. Vai ter um monte de promoção. Você vai ver chegando propaganda de fogão a gás no seu Facebook. É não como precisa se nem o fazer Google... a pesquisa. Mas eu já uso isso aí. Eu posso estar conversando aqui com ele. Sim, ele está ouvindo. Isso. Uhum. Mas eu já utilizo isso aí. Eu faço a busca sem ser guia anônima, né? Porque tem muita gente que faz busca de produtos na guia anônima, porque aí não coleta dados. Mas eu faço sem ser guia anônima, porque aí depois chega uma promoção com preço mais baixo. Lá no Facebook. Mas você percebe? Então, agora, como é que isso... Pela mesma modalidade que isso acontece, chegam também as informações, chega a propaganda política para nós, de forma que a gente acaba observando as redes sociais, a gente acaba com uma apreensão que sem dúvida nenhuma, ela é falsa, de que o mundo inteiro concorda conosco, de que o mundo inteiro está dentro da nossa bolha. Por quê? Porque a gente é customizado nesse sentido. Isso foi feito de uma maneira muito impactante em 3 momentos históricos recentes que se tornaram se tornaram padrão para os estudos de comunicação e política hoje, que foi a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, o Brexit na Inglaterra, que foi aquele plebiscito que tirou a Grã-Bretanha do continente europeu, da zona do euro, e a eleição de Bolsonaro em 1998. Todas elas de coordenadas... Bolsonaro em 2018. 2018, desculpe. 98 foi outra pessoa. Em 2018. Esses 3 momentos são hoje momentos que estudados no mundo inteiro como momentos característicos, e os 2 primeiros capitaneados por uma empresa que não existe mais, porque sofreu um processo judicial muito grande na Inglaterra e nos Estados Unidos, foi a Cambridge Analytica. Isso, mas aqui no Brasil, na campanha de Bolsonaro, uma das pessoas que coordenava esse processo foi o que assessorou e assessora até hoje a família Bolsonaro, que é o Steve Bannon. Então, Steve Bannon. E sobre isso, né, professora, a gente tem um documentário do Netflix, que é o Privacidade Raciada. Exatamente. E que explica esses 2 Conta essa história com detalhes. E ainda outros momentos de atuação da Cambridge Analytica que foram muito decisivos, se não me engano, na República Dominicana ou em algum outro lugar em que eles tiveram uma influência bastante grande também na eleição. Natália, nesse contexto complexo de pós-verdade, a gente começou falando sobre isso, voltamos agora a falar sobre isso, né, na pergunta da Laila, como é que a Agência Lupa ousa apresentar a verdade? Como é que vocês encontram a verdade? Primeiro lugar, que a gente não ousa apresentar a verdade, né? Eu acho bem... Foi uma provocação só. Isso. Não, assim, eu gosto de explicar, porque muitas vezes esse é um ataque recorrente, né, que a gente recebe. Vocês não são donos da verdade, vocês não têm autoridade. Quem é que deu autoridade para vocês para dizerem o que é verdade e o que é mentira? Na verdade, o que a Agência Lupa faz é apresentar informações verdadeiras que combatem uma informação ou um discurso falso propagado por atores políticos com proeminência. Então, se alguém diz que 2 mais 2 é igual a 5, a gente diz, não, aqui, segundo a matemática, assim, 2 mais 2 é igual a 4. Embora eu saiba, e os matemáticos, por favor, não me matem, que existem outras situações em que 2 mais 2 não é igual a 4, mas a gente não precisa entrar nesse detalhe agora. Mas, enfim... justamente o fato de 2 mais 2 nem sempre ser igual a 4 é um exemplo de que a verdade é relativa, de que a verdade ela é um conceito um pouco mais complexo, né? E acho que o professor trouxe bem a questão de como a pós-verdade traz esse fato de que uma mentira contada muitas vezes se torna uma verdade, porque essa verdade ela está mediada por outras coisas que não somente a lógica, né?
Então, a gente faz isso, muitas vezes, Rubens, desafiando, inclusive, o pensamento, né, e as emoções, principalmente, para voltar um pouquinho no que a gente já estava falando, das pessoas, né? A gente apresenta uma informação verificada, sabendo que, muitas vezes, isso é pregar para convertido, assim. Muitas pessoas não estão abertas para ouvir essa informação verificada e interpretar isso como uma nova lógica dentro do que elas pensam sobre um determinado tema. Então, não é um processo fácil. Muitas vezes é um processo que não atinge as mesmas pessoas, né? Quem propaga desinformação nem sempre é atingido pelo fact-checking relacionado àquela desinformação específica. E esse é um dos motivos pelos quais a gente não esgota a nossa atuação no jornalismo e nessa propagação e verificação de informação que a gente faz através das etiquetas e através do fact-checking. Por isso, a gente busca atuar de outras formas, inclusive com educação midiática, porque o combate à desinformação, ele só é efetivo se a gente consegue refletir sobre esses outros aspectos que envolvem o acreditar em desinformação, né? E antes a Thaís tinha pedido para a gente falar um pouquinho sobre como não cair, né, em desinformação. Eu acho que se observar é a primeira dica, assim, que a gente dá, né? Se uma informação chega para mim e eu fico com muita raiva, ou eu fico muito emocionada, ou aquilo me toca de uma maneira muito, muito própria, é bom dar uma paradinha e pensar assim, bom, será que não tem alguma coisa acontecendo aqui? Porque eu estou muito envolvida com essa informação. Então, isso aqui talvez esteja atendendo a um outro desejo que está mais profundo do que o meu desejo simplesmente de ficar informado sobre alguma coisa, né? Então, essa é a primeira dica. As outras são muito mais práticas e técnicas, né? A gente observar de onde está vindo, se tem erros de português, se não tem, se tem fonte, se não tem, se eu consigo encontrar aquela informação em outro lugar. Eu sempre uso esse exemplo, assim, que é impossível a minha mãe, no interior do Rio Grande do Sul, saber mais sobre a agenda do presidente Jair Bolsonaro do que o repórter da Folha de São Paulo que está na porta do Palácio do Planalto. Então, assim, se a minha mãe diz uma coisa sobre o Bolsonaro que não está em nenhum lugar, nem na Folha, nem no Globo, nem em nenhuma mídia de referência, eu jogo no Google e não encontro, então tem algum problema aqui, né? Essa informação, ela não pode ser que ela não seja verdadeira. Então, acho que essas são dicas muito básicas, assim, que a gente tem que ficar atento e, principalmente, com relação a imagens e áudios, pensar que eles são muito facilmente manipuláveis. Então, redobrar a atenção quando a gente recebe um áudio ou quando recebe uma imagem dizendo, isso é de tal pessoa, isso é de tal lugar, porque é muito fácil tirar essas duas coisas de contexto ou até atribuir a pessoas que não são os autores, principalmente dos áudios, né? Então, ficar muito, muito atento a isso. Mas é muito sedutor não encontrar isso em lugar nenhum, Natália. É muito sedutor pensar que é a mídia que não quer que você saiba e você está sabendo só porque eu estou te mandando aqui no Zap. E é isso, você está tendo uma informação privilegiada. A verdade mesmo é essa, que ninguém quer contar. Isso é muito sedutor, né? Para a emoção. A gente vai voltar no podcast, volta no começo do podcast, continua ouvindo que a gente falou sobre isso. Natália, eu queria encerrar, porque nosso tempo está terminando, mas queria ouvir você, o professor Signatis, talvez a Thaís também, sobre a dificuldade que é, e a Thaís porque também ocupa aqui, né, a função de editora do nosso portal, então a gente também tem muito isso, aciona a Thaís, porque tem uma coisa na internet aí que não está muito crível. A dificuldade que é fazer tudo isso que você está dizendo quando, por exemplo, as fontes talvez não sejam críveis, né? não tenham credibilidade. Então, muitas vezes você tem... Ontem eu vi à noite uma peça de propaganda da campanha sobre desmatamento da Amazônia, o número de incêndios na Amazônia. Não é exatamente fake news, é só manipulação de dados, é só desinformação. Não é exatamente uma invenção, não é uma mentira. Como é que você faz? Quando os dados já não têm tanta credibilidade, quando o que chega para você checar não é exatamente uma mentira, não é só é uma palavra errada. É uma desinformação, uma manipulação de dados, e muitas vezes quando você vai no dado ele também não tem tanta credibilidade. Natália. Rubens, esse foi um problema que a gente enfrentou muito na pandemia, né? A gente não tinha fontes confiáveis e aí eu acho que a gente apela e acaba se salvando um pouco nos processos colaborativos, né? Hoje a gente tem muitas instituições, organizações não governamentais, instituições do terceiro setor que investigam dados e informações sobre determinados sistemas, sobre determinados tópicos, que nos ajudam muito a construir a checagem, né, a trazer essa informação verificada.
a partir de uma fonte que não é oficial, mas que tem metodologia e tem credibilidade. Acho que esse é um ponto importante. Assim, a gente está vivendo nesse momento, não sei o quanto isso encontra eco em outros momentos da história, mas quando a desinformação ela é propagada a partir de pessoas, né, de fontes que deveriam propagar informação verificada, isso dificulta o nosso trabalho inúmeras vezes, né? Então, dentro do processo de checagem, a gente acaba se salvando nesse outro tipo de análise que vem de outras instituições e sempre olhando muito para a metodologia, né? O quanto a gente consegue trazer aquela metodologia com transparência, admitir que ela é crível e fazer um processo colaborativo que possa levar para a audiência informação mais qualificada. Acho que nosso tempo terminou. Eu tenho uma voz da consciência que fica me avisando o tempo. Eu acho que ele já terminou. Professor, mas suas diga, considerações? Eu queria agradecer muito e agradecer, inclusive, a honra de estar debatendo aqui com a CEO da agência Lupa, que é uma agência que a gente tem como referência no Brasil para verificação de notícias verdadeiras, verificação e para denúncia da desinformação, a denúncia das fake news, das notícias falsas. A gente vive uma sociedade em que, de novo, a ideia de verdade e a ideia de veracidade passam cada vez mais a se confundir. Os gregos, os filósofos gregos, quando inventaram a lógica, eles fizeram justamente essa separação entre a veracidade e a verdade. A verdade é aquilo que pode ser confirmado pelos fatos ou que pode ser confirmado pela cadeia lógica de argumentações, e a veracidade é a credibilidade que é o apanágio do senso comum e do senso religioso. Tanto na religião quanto no dia a dia, a gente consegue ou tenta aferir a verdade não pelo argumento ou pela checagem em si dos fatos, mas pela veracidade de quem diz. A Bíblia é verdadeira não é porque ela é lógica internamente, mas porque ela foi escrita por Deus e ninguém questiona Deus. Então, isso é o argumento de autoridade, que é fundamento para a noção de veracidade. Então, hoje, a gente está muito nisso. A gente acredita no jornalismo, a gente pode acreditar na instituição. Um presidente que diz fake news ou que propaga mentiras, ele descredibiliza a própria autoridade pública. E isso é um problema sério para nós, mas é também uma oportunidade de aprendizado importante. A oportunidade de nós aprendermos cada vez mais que as coisas que chegam para nós, mesmo que a gente goste, mesmo que nos emocione, porque é aquilo que a gente deseja, nós também devemos desconfiar disso e sempre checar para ver se é verdadeiro. Não existe nenhuma garantia de que nós vamos chegar à verdade absoluta, porque ninguém de nós tem o olho de Deus. Mas nós podemos chegar a verdades melhores ou, pelo menos, ser enganado menos. E isso faz parte da educação civilizatória de cada um de nós. O Brasil é um país muito injusto, muito desigual, é um país muito ignorante, é um país em que a educação tem problemas seríssimos a serem superados e a serem enfrentados. É um país que precisa muito de um cuidado maior no campo da educação. E eu acho que a gente pode contribuir bastante com isso, ensinando cada vez mais às pessoas ou compartilhando cada vez mais com as pessoas esses métodos da gente ser menos enganado, da gente estar mais do lado da verdade do que do lado do nosso desejo, ou, melhor ainda, a gente desejar cada vez mais a verdade, desejar cada vez mais uma sociedade mais justa, uma sociedade mais fraterna, uma sociedade mais democrática, uma sociedade mais pacífica, uma sociedade melhor. Eu acho que esse é o desejo justo de todos nós, e todo esse trabalho profissional do jornalismo, das agências de checagem, ou dos homens públicos que põem a ética em primeiro lugar, faz parte dessa movimentação que eu acho que é uma movimentação que a sociedade brasileira tem cada vez mais que fazer, e a gente tem que contribuir cada vez mais com isso. Muito obrigado, professor Luiz Signatis, pela participação com a gente aqui. Professor que já foi candidato, né? Já pedi votos, professor Luiz Signatis. Fui cabo eleitoral do senhor. Mesmo? Quando? Para a diretoria da Rádio Universitária.
Foi a única vez na vida que eu me candidatei E a eu alguma não sei coisa. se o senhor se arrepende ou não, porque foi um trabalhão aquilo, né? Arrependo muito. Foi a única vez que eu me candidatei na vida e foi quando eu descobri que o meu negócio não era ser, mesmo isso. meu negócio é ser professor. Não é ser candidato, é ser professor. Não é. Eu acho, Natália, que a política é a mais nobre das atividades humanas. A política é aquela atividade em que a pessoa tem a oportunidade de deixar a vida privada, de deixar o si próprio e se dedicar inteiramente à sociedade, dedicar inteiramente aos outros, à felicidade das outras pessoas. Eu acho a política a atividade mais nobre do mundo, mas é muito sofrida e muito desafiante. Então, a minha atividade pública é, de fato, a pesquisa, é, de fato, ser professor, é, de fato, ser entrevistado por vocês. E é esse o meu lugar, não o lugar de ser candidato a coisa nenhuma. Professor tem arrependimento, mas eu, como estudante da época, que pedi voto para ele, me lembro com saudosismo da gestão do professor Luiz Ignates na Rádio Universitária. O senhor talvez possa ter se arrependido, que eu sei que dor de cabeça ele que teve que lidar, mas ele resolveu muita coisa para a gente na época lá da rádio. Boa rádio universitária, inclusive, né? Um abraço para todos os estudantes que fazem a rádio continuar existindo. Lá, e os servidores também, né? Que estão lá na rádio universitária. Natália, muito obrigado pela disponibilidade. A gente tem conversado já há algum tempo e vamos manter esse contato, né? Para a gente continuar falando sobre assuntos importantes aqui, relevantes. E um ótimo trabalho para você aí. Parabéns pelo trabalho da Lupa. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui discutindo essas coisas tão importantes, né, nesse momento. Agradeço demais. Contem com a gente e a gente fica em contato. Eu gostei muito. 4ª edição do Ambiente. É a última dessa eleição, né? A última antes da eleição. Beijo, Thaís. Beijo. Até mais. Até. Tchau, Laila. Tchau, até mais. Até mais e obrigado a você que nos acompanhou aqui. É a 4ª edição e você pode ir no nosso canal no YouTube, no Spotify, enfim, onde quiser e acompanhar também as edições anteriores, se você ainda não acompanhou. Primeira edição a gente fala sobre mulheres na política, sobre o machismo estrutural, né, na política. Na 2ª edição sobre representatividade de minorias, como LGBTQIA+, como os negros, como indígenas, enfim. Na 3ª edição o tema foi pesquisas eleitorais e hoje a gente conversou sobre pós-verdade, sobre fake news. Abordando aqui o ODS 4, educação de qualidade, com educação midiática, enfim, leitura crítica de mídia, e o ODS número 16, com instituições fortes, né? A gente está disponível no seu tocador preferido, também nas reprises aqui no rádio e na TV, no Sistema Sagres. Fique aqui conosco no nosso canal, né, no YouTube também, no nosso portal, e até a próxima edição, que vai existir, do Ambiente Podcast. Até mais.